Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Raider e este é o nosso Bíblia comentada em vídeo. Estamos caminhando aí, acabamos de passar pelo dilúvio. Noé com a sua família acabaram de sair da arca e agora? O que vai ser da terra? O que vai ser dessa família? Noé sai então da arca. Capítulo 9 se inicia com uma recomendação diferente de tudo que até então existia para eles. Capítulo 9, versículo 3 e 4 diz assim: tudo que se move lhe servirá de alimento, além dos vegetais, mas nunca comam carne com a sua vida, isso é, com o sangue. O que nos leva a entender que até aquele momento a única orientação de Deus sobre a alimentação é que eles fossem um certo tipo de veganos ou vegetarianos. Eles comiam apenas frutas, folhas, caule, sementes, vegetais, legumes, mas nunca nenhum tipo de carne. Agora, após o dilúvio, há uma autorização para que eles se tornem carnívoros, ou seja, para que eles se alimentem de carne. Por isso, 7 casais de animais puros, além do casal de animal impuro que entrou na arca, para que eles também fossem de alimento para eles. Pastor, mas que coisa é essa de comer o alimento, o animal, mas sem a vida deles, o sangue? Será que nós não podemos comer nenhum tipo de animal com sangue? Tem como tirar o sangue do animal para comer? Não, isso é coisa do Velho Testamento, não é? Bom, queridos, a gente esbarra aí mais uma vez naquela coisa que existem duas linhas. Tem pessoas que acreditam que depois que chegou a graça, a partir de Jesus, ele purificou todos os alimentos, como no cesto, no lençol que ele oferece a Pedro, dizendo que todos os alimentos foram purificados, como no texto de Romanos 14, que ele diz que tudo está abençoado, mas também existe uma linha muito séria em Atos 15, a partir do versículo 20, que estava tendo uma discussão entre judeus e gentios, e eles chegam a um acordo, os apóstolos, que ninguém, como regra geral da igreja, se prostitua, ninguém coma nada sacrificado a ídolos e ninguém coma nada com sangue. Nós temos uma recomendação contra comer com sangue no Velho Testamento e uma comer com sangue no Novo Testamento. Possivelmente, se você entrar no Google, você vai ver inúmeros pastores que eu admiro muito. Eles vão dizer assim, não tem nada a ver, pode comer carne com sangue, que isso não tem problema. Minha opinião, se alguém comer com sangue, não vai me escandalizar. Se alguém comer carne ou não comer carne, não vai me escandalizar. Se alguém for vegano ou comer de tudo, não vai me escandalizar. Eu me escandalizo se alguém chegar, um cristão, soltar um palavrão, falar mal do irmão. Isso me traz aflição, mas não o que ela come. Mas se eu pudesse colocar numa balança, eu penderia para o lado de que o sangue ainda é uma recomendação para se não comer. Então, aquela carne mal passada com sangue escorrendo, um chouriço, uma galinha ao molho pardo, nós ainda temos uma recomendação do Velho Testamento, na época da lei, e no Novo Testamento, com os Atos dos Apóstolos, através de Paulo, dizendo, não faça isso, não convém. Se você comer, você vai para o inferno? Não. Se você comer batata e a pessoa que está do seu lado se escandalizar porque você está comendo batata, então não coma batata. O princípio é esse, coma outra coisa. Mas se eu tiver que optar numa balança, eu diria que o sangue ainda é uma coisa muito sagrada na Bíblia. Ele significa a vida e por isso a recomendação de não comer. Quando Deus autorizou Noé a comer todos os animais, que foi uma coisa inédita, ele disse, coma, mas não coma o seu sangue, não faça molho com o seu sangue. Segunda coisa muito importante, muito importante, em Gênesis 9, é a aliança que Deus faz com Noé. Ele diz, Noé, nunca mais eu vou destruir a terra com água, e por causa disso eu vou colocar um arco nos céus. E todas as vezes que eu vir esse arco nos céus, eu vou me lembrar
da graça sobre a humanidade, da minha promessa sobre a humanidade. Engraçado é que nós olhamos para o arco-íris, como nós chamamos hoje, e achamos uma coisa colorida, rimos, pensamos e tentamos explicar cientificamente sobre o método da água refletir a luz e por isso ter tantas cores. Tem gente que diz, vou no fundo do arco-íris, do outro lado vou achar um pote de ouro. Mas na realidade, o arco ele é o significado latente até hoje de uma aliança que Deus fez com a humanidade. E cada vez que ele aparece no céu, você precisa se lembrar, Deus está olhando com graça para a sua vida. Existe uma polêmica muito grande no meio gospel de que não se pode falar arco-íris, porque íris é o nome de uma deusa egípcia e nós estamos blasfemando quando falamos arco-íris. Querido, se você folhear as Bíblias antigas, a revista atualizada, a revista corrigida, elas vão trazer só arco. As Bíblias novas já falam arco-íris normalmente. O problema não está na palavra, até porque essa coisinha que você tem aqui dentro do seu olho, que rodeia a cor, também se chama íris. Não é em homenagem à deusa egípcia. Mas o que eu quero sempre te lembrar é a facilidade que nós temos de entregar os nossos símbolos cristãos para Satanás. Satanás reivindica algum símbolo e nós dizemos que é dele. Ou seja, o arco-íris agora a gente não pode dizer porque íris é uma deusa egípcia, então a gente nem sequer lembra do arco-íris. Quando fala arco a gente lembra de tudo, menos daquela coisa no céu. O símbolo de um movimento LGBT virou arco-íris. Então, se eu pintar qualquer coisa com arco-íris, eu não estou representando a aliança de Deus. Eu estou representando um movimento. Por que nós temos tanta facilidade em ceder os símbolos tão sagrados para o diabo de uma maneira tão sem questionar, sem lutar? Então, desculpa, se você tem problema com arco-íris, eu não posso fazer nada. Eu vou chamar de arco-íris, eu vou chamar de arco da aliança, eu vou chamar de coisinha lindinha de 7 cores, mas eu vou me lembrar da promessa que Deus fez a Noé e continua fazendo a mim e a você. E toda vez que ela aparece, é uma grande bênção. Então, a segunda etapa acontece, a terceira. Noé era agricultor e ele faz o quê? Ele planta uma vinha e aí começam os problemas. Noé planta uma vinha, pega a uva, faz o vinho, bebe e fica bêbado. Olha só a humanidade aí. Basta a gente dar um pouquinho de liberdade que o negócio degringola total. Ele acabou de sair do dilúvio, está ali Noé bêbado. Eu acho interessante que algumas pessoas falam que não era alcoólico. É difícil alguém ficar bêbado com uma coisa que não era alcoólica. Então era alcoólico sim. O vinho da Bíblia era alcoólico sim. A uva ela fermenta sozinha no calor. Naquela época não tinha freezer para fazer com que o suco de uva não fermentasse. Noé planta uma uva, fica bêbado. E aí acontece a primeira tragédia após o dilúvio. O seu filho, Cã, ele chega, vê seu pai pelado, embriagado, jogado na sarjeta. E ele faz chacota com o pai. Isso fere o que na frente vai ser um dos mandamentos. Honrar o pai e a mãe. Quando Shem e Jafé chegam, eles veem essa situação, eles vão de costas para proteger a reputação do pai. Quando o pai volta a si, descobre o que aconteceu, ele amaldiçoa o filho Cã. Na realidade, ele amaldiçoa o filho de seu filho. Ele amaldiçoa Canaã. E nós vamos estudar no próximo capítulo que a maioria de todos os inimigos do povo de Deus e todas as cidades idólatras aconteceram vindas da maldição de Canaã. O que nós temos a aprender com isso? Mesmo depois de um encontro incrível de sermos salvos pela arca no dilúvio, mesmo depois de uma aliança factível, aliança noética, um arco sendo inaugurado nos céus, mostrando a presença de Deus, nós continuamos pecadores e falhos.
Mesmo Noé tendo visto a manifestação da glória e da graça de Deus, ele pecou ao se embriagar. Nós temos que aprender a olharmos mais para as nossas misérias e lembrar que cada vez que nós damos certo é porque Deus nos abençoou. Deus não deixou de abençoar Noé por causa do erro dele, porque ele é fiel à palavra dele, não aos nossos erros. É por isso que Jesus continua nos perdoando. Mas é sempre importante lembrar, como ele disse lá para Caim, no início da Bíblia, pecado bate na porta todo dia. E o que você faz? Você atende ou não? Noé teve uma escorregadela. Nem por isso deixou de ser um dos homens representantes da fé. Aquele que creu quando ninguém creu, quando ninguém tinha crido. Isso nos faz pensar que nós podemos lembrar mais das coisas boas das pessoas do que das ruins. Deus abençoe a sua vida. Esse foi Gênesis 9, a primeira sequência após o dilúvio e a arca que trouxe a família de Noé, as 8 pessoas. Vamos continuar nessa caminhada? Vamos saber para onde o povo vai agora? Os filhos de Noé, como que eles povoaram todo o planeta Terra? Eu aguardo você no próximo A Bíblia Comentada. Eu sou o pastor Felipe Heiderich e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.